tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC. Como que você enxerga a estruturação não só da profissão, mas também dessa estrutura educacional que a gente precisa? Porque eu acho que a gente nem precisa discutir a necessidade de designers no mundo. Sim. Né? Mas como eu transformar... e até pensando no Brasil, tá? Como um diferencial competitivo, como um diferencial regional para enfrentar a desigualdade a partir da carreira de design, por exemplo. Sim. Então, isso a gente tem... E quando eu falo a gente, eu vou falar assim, várias pessoas com quem eu converso, das comunidades de design, de UX, pessoas com quem eu me relaciono. Eu vejo que a gente está num dilema, na verdade, num momento de grande incerteza, no sentido de que a gente tem... O design, ele é uma carreira que ele veio de uma formação elitista, né, branca, antropocêntrica e elitista. Eu posso dizer que eu só consegui me formar de fato porque eu fiz uma federal, porque eu consegui passar na federal e foi o ateliê de encadernação que fez com que eu conseguisse sobreviver, porque os horários das aulas eles variavam a cada semestre, eu não ia conseguir ter um emprego fixo, então eu tive que me virar, tive o privilégio de conseguir me virar, porque nem sempre a gente consegue, né? E isso é uma coisa que a gente está tentando mudar, o trabalho de comunidades, o trabalho de faculdades, de escolas, de pessoas influenciadoras também, que passam conhecimento. Então, hoje em dia, a gente vai para o YouTube, tem gente que ensina coisas e aprende coisas no TikTok. Eu ainda não consegui, mas quem sabe, né? Tipo, nunca digo não, né? Mas, assim, a gente tem um trabalho muito grande de conseguir fazer com que esse problema de empregabilidade brasileiro, que a gente tem um problema gigantesco, em que uma pessoa que ela entra júnior numa profissão e fala, júnior vai ganhar R$2.000. Gente, R$2.000, você não começa a pagar um aluguel. Se for numa cidade grande, numa capital, você não começa a pagar um aluguel. Então, como que você vai se virar? Então, as pessoas elas estão procurando muito atalhos para que elas consigam sobreviver dentro do mercado enquanto elas conseguem essa experiência. E com a pandemia, né, imagino, a gente teve uma aceleração muito grande da necessidade, porque a necessidade, tipo, faz 20 anos que a gente fala, a gente precisa de designers no mercado, a gente precisa capacitar pessoas, a gente precisa capacitar fora dos grandes centros, a gente precisa de capilaridade no Brasil, a gente precisa chegar em Roraima, a gente precisa chegar no Acre, a gente precisa chegar no Mato Grosso, a gente precisa chegar em todos os lugares. Atitudes, né, e projetos estruturantes e não apenas reações ou atividades pontuais, né? Exatamente. Então, em certo momento, a pandemia trouxe um alívio muito grande com o full remoto, porque a gente conseguiu ver pessoas... Eu trabalho com pessoas que estão em outros estados, em outras cidades, né? E hoje a gente está num momento um pouquinho mais complexo, porque as empresas estão querendo voltar ou para um sistema híbrido ou presencial, que só privilegia quem está nos grandes centros, onde tem indústria, onde tem empresa de tecnologia, infraestrutura. Só que a infraestrutura é caro. Então, se você está em Roraima e você está trabalhando remoto, para você conseguir se mudar para São Paulo, ou para Porto Alegre, ou para Curitiba, ou para o Rio de Janeiro, é muito mais difícil, porque o custo de vida é diferente. E não é só você se mudar. Você tem a sua família, você tem os seus amigos, você tem toda a sua estrutura social. Então, assim, quando a gente fala, não, vai para São Paulo, vai lá trabalhar. Gente, não é tão simples assim. É uma mudança drástica de vida que nem sempre vai valer a pena para a pessoa. Então, de uma forma geral, a gente tem um grande potencial com a tecnologia. A tecnologia ela consegue levar a gente para enxergar talentos em lugares onde eles não seriam vistos antes mesmo. Mas a gente está num impasse, num momento em que o mercado está falando, não, eu quero ver todo mundo sentadinho aqui na mesa, das 8 às 5, para eu saber que vocês estão trabalhando. Então, a gente precisa repensar modelos de negócios, estruturação de negócio, para conseguir ter essa sustentabilidade e viabilidade dessas pessoas de mercado a longo prazo. Porque se a gente fala assim, o mercado precisa de desenvolvedores, tem poucos desenvolvedores. Sim. Tem poucos. De verdade? Será?
Ou os requisitos mais imediatos, né, que não são estruturantes, são para resolver aquele problema pontual e não para criar uma solução sistêmica de longo prazo, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala... Eu não sou especialista em ESG, na verdade é algo que eu gosto, mas eu sei muito pouco ainda, gostaria de saber mais. Estamos nessa jornada também, inclusive o Impact Lounge do TDC nessa edição é uma tentativa de atrair pessoas com essa mesma paixão para a gente conversar e dizer assim, queremos ir além do que a gente já fez, a gente leu tudo, o que a gente entendeu está aqui e agora queremos dar o passo além. Então, ESG eu acho que é um ponto importante a ser colocado também. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.